Qual seria o voto do professor Hermógenes nos dias de hoje? É sobre isso que eu vou falar com vocês. E estamos aqui com essa apresentação que eu fiz num novo formato e quero estar explorando com você esse tema de forma muito especial nos tempos hoje de conflito. E por que eu estou falando com você sobre esse tema? Eu estou falando com você sobre esse tema por causa que eu sou biógrafo oficial do professor Hermógenes, 6 anos de trabalho, fora os anos de amizade com ele, né? Mais de 10 anos trabalhando juntos. E temos aí uma condição especial de avaliar, do jeito que eu tenho certeza que ele gostaria, sobre esse tema tão importante, tão relevante para nós nos dias de hoje. Vamos lá? Aqui está a obra, para quem não tem ainda, encontra no site da editora Bodgaia. Pode também entrar em contato com a gente e ter o livro completo, né, com a revisão do próprio professor Hermógenes, né, contando sobre todas essas minúcias da sua história. E vai até o final do vídeo, porque você sabia que ele escreveu uma carta, ele tentou conversar com um desses presidenciáveis, e eu vou falar o teor da carta, que está na biografia, mas eu vou adiantar aqui para você. Vamos lá? O professor Hermógenes é de Natal, Rio Grande do Norte, e a primeira coisa para você saber qual é o voto dele, você saber que a infância e a fé dele é relacionada ao Nordeste, ao Natal. É uma infância pobre, de necessidades, de uma criança que chegou a brincar na praia durante o período da vida. Não foi todo o tempo que ele morou próximo à praia, mas que ele tinha muita admiração pela mãe, que costurava roupa para os vizinhos, arrumava, né, e fazia os trabalhos para que eles pudessem comer um pouco melhor. Hermógenes lembrava do esforço da mãe para que a comida estivesse na mesa. Então, por isso, vocês já podem imaginar o tipo de mente e pensamento que o Hermógenes tem, né, de uma infância sofrida, uma infância trabalhadora, tá bom? Vamos juntando as peças, tá? Aí você fala, jovem militar. E aí você pode falar, então peraí, então eu já sei qual que é a preferência do Hermógenes. Não, o Hermógenes era um militar diferente. Era um militar que ele estudava junto com os professores ligados, por exemplo, ao espiritismo. Ele tinha uma parte dos estudos dele relacionados à educação moral e cívica, os textos, o estudo dos textos, dos trabalhos, né, de educação dos jovens. E eu vou falar para vocês, eu já encontrei jovens que foram educados pelo professor Hermógenes no colégio militar. E a admiração e o carinho que esses jovens tinham pelo professor era, assim, emocionante. Então, assim, ele era um professor carinhoso. Os professores, os alunos dele, mesmo 20, 30 anos depois de terem tido aula com ele, queriam abraçá-lo. Diziam dos momentos marcantes que eram as aulas dele. E o que ele ensinava nas aulas? Tá, ele era militar, os militares gostavam, ele ensinava a ahimsa, ele ensinava não violência, ele ensinava o desenvolvimento da mente e da percepção no colégio militar. Então você vê que ele era um militar culto, em primeiro lugar, um militar culto, né, que estava ali para aprender com eruditos, como o próprio José Torres Pastorino, que foi um dos principais professores dele no colégio militar. Ele estava ligado ao movimento espírita, a fundação do Lar Fabiano de Cristo, dentro do movimento militar de ajuda, né, aos mais pobres, aos mais carentes. E ele era um escritor, né, de livros relacionados à educação dentro do colégio militar. E nas aulas deles, nós temos, na biografia você encontra lousas, né, aulas dele escritas, ele ensinando não violência, tá bom? Então aí você já tem uma ideia também do voto do professor Hermógenes, tá? Ele era tão diferente que as posturas de yoga na época eram vistas como coisa de maluquice. Então ele praticava escondido no banheiro. Ele aprendeu posturas de yoga escondido no banheiro. Então ele não era uma pessoa
que tinha essa questão de querer mostrar, querer aparecer ou se desenvolver nesse estudo, porque quando se falava em yoga, se acreditava na época em coisas de fakir, demonstrações de contorcionismos, né, se colocar dentro de uma caixa apertada, embaixo d'água, ou deitar numa cama de pregos. Isso era a ideia que se tinha de yoga. Então ele praticava, né, ele começou praticando posturas no banheiro, sozinho, escondido, para que as pessoas não vissem ele fazendo essas coisas, né? Aí nós temos aqui um livro dele, e aqui fica muito claro, vocês podem perceber a tendência do voto dele. Convite à Não Violência. Foi o primeiro livro que eu ganhei dele. Ele me deu de presente. Não ganhei não, tô mentindo aqui, hein? Não ganhei não. Foi o primeiro livro que ele me autografou. Eu comprei esse livro num evento que a gente se conheceu. Eu já tinha outros livros dele. E como era o livro esse era um livro que eu não tinha, e eu comprei nesse evento, e a gente estava junto nesse evento quando a gente se conheceu, eu pedi para ele autografar. Então esse foi o primeiro livro que ele me autografou, né? Um livro maravilhoso que fala justamente da não violência ativa, ou seja, vamos agir, fala de Gandhi, vamos agir para que se tenha paz, vamos agir contra aquele que é violento, vamos agir contra aquele que prega a violência. Ele fala detalhes interessantes baseados no pensamento gandiano nesse livro, tá bom? A Carta ao Presidente, agora eu vou falar para você sobre a Carta ao Presidente. A Carta ao Presidente é a carta que um dia a gente achou no computador dele, que ele tinha começado a escrever, e eu tive acesso a essa carta, e ele não chegou a enviar. Ele estava terminando a carta, e aí outras atividades tomaram conta da agenda dele, e ele não pôde seguir, né, com essa com a entrega da carta. Mas na época a carta era para o presidente Lula. Ele chamava o presidente Lula de irmão nordestino. Falava da dificuldade da infância, da pobreza nordestina na infância. Ele ressaltava isso na carta ao presidente Lula. E ele falava algo em comum que ele tinha com o presidente Lula nessa carta, era a importância da educação. O quanto que os dois sabiam que a educação pode fazer diferença. E por último, algo que infelizmente a carta não chegou, né? O quanto o yoga poderia ajudar no processo de educação, de valores, das pessoas aprenderem a se respeitar, a respeitar as religiões, a respeitar as tradições, a respeitar a questão da evolução de cada um, a respeitar o próprio corpo, a respeitar a saúde. Ele falava dos benefícios do yoga na carta, tá bom? Isso aqui eu acho que pouca gente sabe, tá lá no livro, mas fica aqui, né, para esse momento. Eu acho importante vocês saberem, tá? E para finalizar, talvez se você ficou com alguma dúvida do jeito dele pensar, talvez o poema C seja a melhor maneira. Eu peço perdão que eu vou ler para vocês, porque tem interpretações bem melhores que você consegue encontrar, né, na internet do poema C. Mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma má interpretação dele aqui para você, tá bom? Se ao final desta existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, se eu me debater aflito no conflito, na discórdia, se ainda ocultar verdades, para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento e revolta pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu tiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar
para quem não agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar eu, se indigente da incondicional alegria interior em queixas, ais, lamúrias, persistir e buscar consolo, conforto, simpatia para a minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que possa embeber-me de silêncio, sem saber realizada em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao fim dos meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Espero que você tenha gostado e acompanha, porque nós teremos outros vídeos importantes para você.